Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui e a seleção brasileira venceu o Chile por 2-1 na nona rodada das eliminatórias da Copa Sul-Americana, só que mais uma vez jogou muito mal. E eu vou comentar hoje aqui exatamente sobre isso, da diferença de resultado e desempenho. A gente não pode considerar uma vitória contra o Chile, o penúltimo colocado na classificação, alguma resposta positiva para um time que, mais uma vez, comandado pelo Dorival Júnior, jogou muito, mas muito mal. Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, porque a meta ainda é chegar aos 100 mil inscritos este ano e eu conto com vocês. Cara, assim, terra arrasada, né? No que diz respeito a ideias, a conceito de jogo, a cada partida parece que o Brasil regride, né? O Brasil do Dorival Júnior. Com apenas 2 minutos, o atacante reserva do Atlético Mineiro, que disputou apenas 6 partidas como titular com a camisa do Galo nessa temporada, precisou de apenas 2 minutos para fazer um gol contra a seleção brasileira. Assim, 2 erros de marcação muito primários no lado esquerdo, quem faz o cruzamento. O Abner ficou na dúvida se ele ia ou se ele ficava no ponta que estava entrando em profundidade. E o Rodrigo, que naquele momento ali era quem deveria estar marcando o lateral, eu acho uma loucura que fosse ele que deveria estar. Mas observando a disposição tática dos jogadores do Brasil, era ele. E ele não vai no jogador que tinha a posse da bola. Esse jogador do Chile cruza e o Vargas está nas costas do Danilo. E o Danilo, assim, viajando. A cara dele tem uma câmera assim que pega o ângulo pelas costas, né? Quando ele vira e percebe que o Vargas está ali, ele fica assustado. Ele fica, assim, incrédulo. Ele olha e faz assim, ó. E aí o Vargas já cabeceia e faz um belo gol, na minha opinião. Zero falha do Ederson, tá? Assim, falha completamente da marcação do Danilo na finalização e antes lá em cima do Abner e do Rodrigo. E o Brasil já sai atrás. Péssima partida de Paquetá e André, não se encontraram no jogo em momento algum. O Gareca conseguiu ali com uma pressão média, né? Posicionando ali seus 3 meio-campistas, mais o Vargas, fazendo uma pressão média, bem leve, já conseguiu assim desmontar psicologicamente também os 2 volantes do Brasil, Paquetá e André, principalmente o Paquetá, tá? Na minha opinião, fez uma das piores partidas que eu já vi dele. E olha que faz um tempo que o Paquetá tá aí no futebol. Mas ontem foi assim tenebroso, tanto que sai no segundo tempo ele e o André. Além disso, ficou muito claro também assim, o nervosismo do Abner Henrique, né? Abner Vinícius, o que é completamente normal para um jogador que está estreando, não só em convocações na seleção principal, mas também em partidas oficiais pela seleção. Então, assim, eu desde o início achei um pouco perigoso e depois, considerando o desenvolvimento do jogo, fazia muito pouco sentido que ele estivesse ali, né? Um lateral de atacar profundidade, de velocidade, e considerando como o Chile ficou na maior parte do jogo, muito lá atrás, você precisa de laterais construtores, né? Que tenham um bom passe, que tenham uma boa visão de jogo, que consigam dominar e manter bem a posse de bola. O Alex Telles, que foi convocado no lugar do Arana, faz isso melhor do que o Abner, né? No que diz respeito a um jogo mais cauteloso e mais qualidade com a bola no pé. Então, acho que, considerando o Abner é um bom lateral, acho que pode fazer parte do ciclo. Mas nesse esquema de jogo que o Brasil tem encontrado na eliminatória sul-americana, eu acho que um lateral construtor é muito mais que tem a qualidade com a bola no pé. A mesma coisa do lado do Danilo, tá? Assim, Danilo é um lateral defensivo. Ele erra na parte defensiva e não entrega qualidade com a bola no pé. Então, mais uma vez, o Wanderson deveria ter sido titular ontem. O passe que o Danilo dá, que acaba gerando o gol de empate do Brasil, é um passe errado, tá? E digo mais, aqui no Brasil, provavelmente, seria marcada aquela falta do Savinho, tá? Uma cama de gato ali, seguiu o jogo e para mim tudo certo. Mas assim, o Savinho consertou um passe errado do Danilo. E acabou levando a bola até o fundo, cruzou, e gol do Igor Jesus, assim, que traz um pouco também do que é esse Botafogo, né? Botafogo, assim, resvalando a todo o seu poderio e qualidade até na seleção brasileira. Eu vou falar do Luiz Henrique daqui a pouco.
Sobre Rodrigo e Rafinha, no primeiro tempo eu vi algumas trocas, era meio que a promessa, né? Que eles ficassem se alternando ali entre meio e lateral. Não deu muito certo no primeiro tempo. A ideia foi exatamente essa em alguns momentos, dos dois inverterem, ficarem trocando ali de posição e também abrir um espaço para o Abner entrar na profundidade, só que o Chile ficou muito fechado, às vezes defendendo até com linha de 6 defensores, não funcionou. No segundo tempo, o Dorival manteve os mesmos dois, o Rafinha e o Rodrigo do mesmo jeito, só que fixos, né? O Rafinha aí sim, como meio-campista e só isso, e o Rodrigo pela ponta esquerda. Partida fraca do Rodrigo, tá? Não gostei, mesmo na ponta esquerda, onde tem ali uma certa familiaridade, não jogou bem, passes assim, sempre que tentava um passe mais vertical, errava, dribles errados também, não gostei do Rodrigo. O Rafinha fez o que deu também, tá? Fez o que deu, tentou bastante ali, correu demais, ele geralmente faz isso. O Igor Jesus eu gostei, tá? Dentro do que se propõe, ainda não é o centroavante do Dorival, tá? Ele disse que é um camisa 9, que fica lá, que segura os zagueiros. O Igor Jesus movimenta bastante. O Igor Jesus sofreu falta no campo defensivo do Brasil, na lateral direita. Ele foi o que ele é. E foi bem. Nada do que o próprio Dorival tinha dito. Ou seja, mais uma demonstração assim, de falta de percepção completa, né? E o Savinho foi assim, quem tentou mesmo no primeiro tempo, enquanto estava em campo, foi o Rafinha. Ele tentou. Mas assim, como o Dorival arma o time, essa ideia dele, cara, é um sistema de jogo tão rudimentar, assim, tão primário. Ele deixa os pontas colados nas linhas laterais, toca a bola neles e que eles se resolvam. Reveja os lances. Por várias vezes, o Savinho recebe a bola e tem 2, 3 marcadores para ultrapassar. Algumas vezes ele conseguia. Na maioria delas, não, porque é humanamente impossível que todas as vezes você consiga driblar 2, 3 jogadores. Então, assim, para mim o maior problema dessa seleção é o Dorival, tá? No segundo tempo ele faz 2 substituições, tira o André e o Paquetá. Gerson e Bruno Guimarães jogaram bem? Assim, eles não foram horríveis como Paquetá e André. Mas muitos toques para trás, pouca progressão de jogo, fizeram o seu papel ali, não comprometeram, ganharam mais duelos, até pela força física, só que, assim, nada demais também. Luiz Henrique entrou no lugar do Savinho, uma substituição ali de pulmão, né? Entrou muito bem. A mesma coisa do Savinho, tá? Fez o gol, claro, mas acho que até ali uma bobeira da marcação do Chile. Ele faz o gol do 2-1 no finalzinho do jogo, mas em conceitos táticos, a mesma coisa do Savinho. Receber a bola no canto e tentar driblar 1, 2 ou 3 jogadores. Isso não existe, gente. Assim, contra qualquer seleção minimamente mais organizada, o Brasil teria tomado, sim, uma goleada, com alguma tranquilidade, tá? Entrada do Endrick, mal, né? Assim, e eu falei já lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, o link tá aqui na descrição. Pô, cara, é minar o jogador, com todo respeito ao Igor Jesus, mas existe uma diferença, né? De potencial, de técnica. Assim, eu acho melhor se não é a ideia do Dorival que o Endrick seja o atacante titular, enfim, e assim, claro, se o Dorival continuar, né? Eu acho melhor não levar, tá? Não leva. Porque você coloca o jogador toda vez faltando 5 minutos para acabar o jogo, aí geralmente precisando do resultado, aí ele entra e assim precisa fazer um gol. Ele demonstrou alguns lances lá de nervosismo, erro de domínio, assim. Você vai minando a confiança do jogador, né? Toda vez que ele entra é para marcar um gol salvador. E se ele não marca esse gol, aí ele jogou mal. Então, eu acho que, assim, se na cabeça do Dorival o Endrick não é o titular do momento, para de convocar. Para de convocar, cara. Você está minando a confiança de um jogador potencialmente o principal jogador da próxima Copa do Mundo pela seleção brasileira. Então, é melhor dar um tempo para ele, porque, assim, mais uma demonstração da falta de capacidade do Dorival, né? De gestão de elenco, enfim. E é isso, cara. O Chile teve chances de virar o jogo, tá? De fazer o 2-1, na verdade. O Brasil continua jogando muito mal e, assim, eu trouxe até uns dados aqui, tá? Posse de bola, o Brasil tem 71%. Não sabe, mas não sabe o que fazer com a bola. Não adianta você ter a bola e não saber o que fazer. Finalizações, 14 finalizações, apenas 4 no gol. Uma falta de efetividade gigantesca. Duelos no chão. De 72 duelos, o Brasil venceu 35. A metade. Não dá.
Contra o Chile, não dá. E de dribles, de 19 dribles, o Brasil só acertou 7. Porque é isso. Toda pessoa que vai tentar driblar na seleção brasileira tem que passar por 2 ou 3 marcadores. Cara, que a CBF e que o elenco da seleção brasileira não foque no resultado. Não foque no resultado. Deve ganhar do Peru também. Assim, ganhar de Peru e Chile, sinceramente, é obrigação. Considerando o momento dessas seleções, que são fraquíssimas. Fraquíssimas. Ontem o Brasil conseguiu transformar um jogo contra o Chile em um jogo difícil. Por simplesmente falta de conceitos táticos, assim, uma péssima atuação. Então, é muito complicado. Seleção brasileira, a CBF, que assim, loucura minha cobrar qualquer coisa positiva da CBF, né? Mas deveria analisar o desempenho, e o desempenho é horroroso. E se chegar assim na Copa do Mundo, é decepção na certa, tá? Pior do que as últimas. Falo com alguma tranquilidade. Essa seleção não chega em uma quartas de final de Copa do Mundo nem sonhando, apesar do Dorival ter prometido uma final, né? O que é uma loucura. E dentre as várias loucuras, é ele continuar no comando da seleção. É isso. O Brasil joga mal, mais uma vez, nenhuma novidade nessa sexta-feira. Chegou até aqui? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e sextou, mas com responsabilidade e muito juízo, meu povo. Fui, tchau!